você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, uma boa noite. Estamos começando o nosso programa Em Pauta. Claro, sempre conversando sobre temas muito importantes, temas atuais. E você deve ter acompanhado, ou pelo menos ter ouvido a notícia de que há pelo menos uns 4 dias atrás nós celebrávamos aí então o Dia Mundial da Televisão. E aí, claro, o programa Em Pauta não poderia justamente deixar de conversar sobre esse tema. Ou seja, vamos conversar nessa noite sobre a influência da mídia. Claro, a mídia aí, você entenda, a televisão, o rádio, a internet, enfim, a influência da mídia sobre as famílias e a sociedade. Para isso, vamos à nossa matéria inicial. A mídia, com o seu poder de persuasão, consegue influenciar em todos os aspectos da vida do ser humano. As pessoas espelham-se em estereótipos impostos através dos meios de comunicação. As propagandas transmitidas na TV, impressas nos jornais, na internet ou mesmo no rádio, conseguem transmitir uma imagem que irá refletir no comportamento de cada um que está tendo contato com o meio. De acordo com especialistas, hoje as pessoas seguem ou consomem aquilo que está na moda, o que é imposto pela mídia, seja um corpo bem definido ou mesmo o consumo de produtos de grifes famosas, transformando o seu hábito pela busca do desejo de ter e ser mais. A influência da mídia sobre as famílias e a sociedade no Em Pauta desta noite. Muito bem, e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400. Se você ainda não nos conhece, venha nos fazer uma visita. Diretamente então dos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e um grande teólogo aí da nossa igreja. Boa noite, Frei Moser. Muito e a boa mídia, noite. como tem usado? Pois é, muito boa noite. Evidentemente, Editora Voz com 110 anos Eita. dedicada à comunicação. Não é? Está mais velha do que a televisão. Está mais velha do que a televisão. A televisão brasileira completou 60 anos. 60 anos. Quer dizer, há muito tempo já evangelizando, hein, Frei? Tá certo. E aqui conosco, ele vem pela segunda vez ao nosso programa. Uma alegria receber esse nosso amigo, professor Carlos Felipe Horta, sociólogo, jornalista, já trabalhou aí no estado de Minas Gerais, Rádio Guarani, isso mesmo, né? É. Rádio Confidência, onde mais o senhor trabalhou? Por todos quanto é lugar que a gente pôde. Tá E é um certo. prazer a gente estar de volta aqui. Que bom, viu, professor? Seja Obrigado. muito bem-vindo para a gente conversar sobre esse tema realmente apaixonante, mas que também tem aí as suas preocupações. E nós queremos aqui chamar a atenção para isso, até porque estamos num meio de comunicação, não é verdade? Canção Nova está chegando aí em todo o Brasil, indo para a América Latina, para os Estados Unidos. Grande abraço aos nossos amigos portugueses, ora pois, que nos acompanham, não é? Então, de Portugal, Itália, Europa, Norte da África, enfim, chegando aí pelo mundo inteiro. E é verdade mesmo, porque a televisão tem essa capacidade de levar quase que ao infinito, não é? A imagem, o som. Interessante, professor, que estamos aí, como eu falava há pouco aqui, brincando com o Frei Moser, mas a televisão no Brasil está completando aí 61 anos, né? Começou no dia 18 de setembro de 1950, trazida pelo nosso Assis Chateaubriand, né? TV Tupi de São Paulo. O senhor imagina. A internet começou ali no final da década de 60, Guerra Fria, essa coisa toda, se popularizou mesmo na década de 90. E interessante, um relatório, para você que está nos acompanhando, um relatório da International Communication, ao final de 2010, olha os números, Frei Moser, o mundo já teria atingido a marca de 5 bilhões de usuários na internet. Ao final de 2010, nós estamos em final de 2011. Segundo a pesquisa, o crescimento da telefonia móvel, hoje não é tudo aí o aparelhinho com internet e tudo acoplado, o crescimento da telefonia móvel seria o principal responsável para esse aumento. Além disso, a pesquisa também apontou
que a quantidade de internautas duplicou de 2003 a 2009, chegando a 26% da população mundial. Ou seja, esses meios de comunicação, compondo então a mídia, a grande mídia, têm de fato um poder muito grande. Há um tempo atrás, eu acho que pelo menos uns 5, 10 anos por aí, até lançaram um filme chamado O Quarto Poder. A mídia tem sido mesmo, professor, esse quarto poder? Olha, nós estamos vivendo uma situação até curiosa. Recentemente nós estamos assistindo a primeira grande revolução do mundo que foi está sendo feita via internet. A Primavera Árabe é consequência natural da internet. Toda a movimentação foi feita através da internet. Os jornais censurados, rádio censurada, televisão censurada em cada país árabe. Como que se fez então? Tudo através do Facebook, através do Twitter, através de todos os meios modernos de comunicação, da tecnologia moderna. E mais ainda, até as imagens. Se nós tivemos uma guerra, a Guerra do Golfo foi a primeira transmissão ao vivo, via televisão, nós estamos assistindo agora uma revolução via meios tecnológicos modernos. Só isso já dá uma ideia de que mundo é esse que nós estamos atravessando. E aí, portanto, a influência e o impacto que isso tem, como temos acompanhado decisivamente na vida, no comportamento, nos costumes, obviamente, da nossa população, das pessoas. As distâncias diminuíram, já não existem mais distâncias, professor? Não há mais distância. Nós estamos em toda parte. A Canção Nova não está no mundo inteiro hoje? Exatamente. Ué, só imagina, de vez em quando a gente vai recebendo aqui pessoas participando do Twitter, e-mail, mesmo telefonema, nos Estados Unidos, outro vem da Itália, outro vem aqui do Chile, do Paraguai, enfim, de outras tantas partes do nosso Brasil. Agora, Frei Moser, no tocante à questão da igreja, vamos fazer sempre aqui um paralelo, sociedade e igreja, acho que vale a pena. O professor vai nos ajudar nesse tocante à sociedade, o senhor também, mas também percebendo que a igreja, meio que, talvez um pouco atrasada, mas a igreja foi gradativamente também fazendo uso desses meios potentes. Então, hoje nós temos aí, em termos de televisão, Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida, Século XXI, aqui em Belo Horizonte, TV Horizonte. Mas aí, Canção Nova, por exemplo, portal cançãonova.com, são mais de 8 milhões de acessos mês. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, é muita coisa, muito grande. Mas o senhor acha que ainda em termos de força midiática, os meios de comunicação cristãos ainda estariam assim muito aquém do restante, da maioria no Brasil, por exemplo? Olha, a primeira coisa, eu lembraria as radiomensagens do Papa Pio XII. E todo mundo sintonizava, todos que tinham rádio, estava começando. Durante a guerra, isso foi... Sim, foi realmente algo extraordinário. E em seguida, a gente vendo o nosso Bento XVI aí também já no iPad, não é? No iPad, não sei se era um ou dois, né? Mas em todo caso estava aí. Traduzindo, a igreja sempre teve essa preocupação. E no Concílio Vaticano II, não é? Isso já lá vão 50 anos, a insistência de se fazer presente nos meios de comunicação. Intermerífica se chama o documento, nas coisas maravilhosas que vão acontecer. Então a preocupação existe. Agora, no concreto, evidentemente que muitos fatores vão contribuir. Primeiro, para que nós não tenhamos a mesma qualidade em termos de imagem, em termos de técnica, que tem, por exemplo, uma Rede Globo, evidentemente, não é? O que não significa que as nossas imagens não sejam boas. Não é? Não significa que nós não tenhamos técnica, não temos aquele padrão, eu diria, global. E agora, por outro lado, eu acho que há ainda uma falta de conectividade. Hoje se fala muito em conectividade. Ou seja, nós temos que encontrar uma maneira desses vários meios de comunicação que estão nas mãos, vamos dizer assim, da igreja, que eles interajam mais, não é? Como? Eu não sei, mas em todo caso deveriam interagir mais. Por exemplo, agora a TV Aparecida, sim, ela já conseguiu essa conexão, sem dúvida nenhuma. Agora, de qualquer forma, acho um pouco disperso. Mesmo nós franciscanos temos um canal de televisão em Pato Branco, no Paraná, mas é regional. Temos muitas rádios, mas que não tem aquele alcance. Talvez por aí se deva trabalhar muito mais. Canção Nova não, é uma potência.
Não fosse uma potência, eu não estaria aqui. Né? Não, realmente é extraordinário. Já tivemos oportunidade de fazer esse comentário de gente lá em Portugal que me abordou, lá na Itália que me abordou. Não, porque nós assistimos os programas na Polônia e outras palavras. Tem um potencial muito grande. Eu só queria acentuar, a igreja sempre esteve presente, mas eu diria, ela tem muito ainda a caminhar nesse momento, enquanto outras, não só Rede Globo, mas outros canais de televisão têm, assim, recursos muito maiores. Recursos econômicos, evidentemente, aí começa, e depois também, nesse sentido que eu volto a insistir, da criatividade de programas. Nós temos, a Canção Nova tem uma grande criatividade, não há dúvida nenhuma, mas eu acho que temos que ainda avançar mais nesse sentido. Agora tem uma questão aqui, professor, e que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ela, que isso que o Frei está falando é real. Se você olha do ponto de vista eclesial, o pano de fundo, né, é Deus, é evangelização. Então, como passar isso de uma forma criativa, de uma forma viva, de fato, com uma linguagem atual, atraente também, por que não, com qualidade, com técnica e assim por diante. Isso a igreja, os canais de modo geral cristãos, os meios eletrônicos, não é, trazem isso mais ou menos parecido, tem um pano de fundo mais ou menos parecido e vão anunciando à medida que podem, também que os recursos permitem, que não é tão simples, não é, mas vão fazendo. Agora, a gente não percebe isso, por exemplo, nos meios de comunicação, de maneira especial que citando a televisão, que a gente chama de seculares, nas TVs. O Frei citou a Globo, você tem Bandeirante, SBT e tantas outras. Até a própria interação entre eles é muito difícil, porque são interesses diferentes, não é o que está por trás já não é como da igreja, mais ou menos uma coisa comum. Mas quando você olha para essa comunicação secular, não é, são interesses completamente diversos, não é verdade? O Frei Moza falou um assunto que é muito importante. Seria quase a criação de uma rede, de uma grande rede, aonde houvesse uma filosofia básica, o que exigiria talvez um trabalho mais constante da própria CNBB, como um todo, a igreja descobrir um sentido nisso aí, a igreja como um todo descobrir. Agora, tem por outro lado uma questão que é fundamental. Não se pode fazer comunicação cristã católica, não. Não pode. Isso é impossível, porque ela fica só, de um lado, ela fica muito fundamentalista, vamos chamar assim quase, né? Então ela tem que ter um fundamento humano, humanização dos meios de comunicação, de tal maneira que a mensagem seja feita através de um sentido mais amplo, através da comunicação com a humanidade, com as pessoas, com os seres humanos. Tem que haver um compartilhamento dessa realidade brasileira, vista dentro de uma angulação, dentro de uma filosofia cristã, católica. Isso sim, mas não só haver só pregação. A televisão hoje é o grande púlpito que a gente tem. Sem dúvida. É o grande púlpito. Mas ela não pode ser aquele púlpito antigo. Aquele púlpito em que o padre subia solenemente, todo rodeado e fazia aquela coisa toda. Não. Ele é o dono da verdade? Não. Cristo é o dono da verdade. Ali é o que está sendo colocado. Mas então usar muito bem. Nós temos uma grande figura como propaganda, chama-se Cristo. Essa é a nossa figura. Se o senhor me permitir, Padre Hamilton, também eu faria duas observações complementares. O senhor tocou bem, professor Carlos, talvez assim o número de pessoas especializadas dentro da igreja é ainda muito pequeno. Muito pequeno. E eu sempre falo para os estudantes de teologia, quem tem jeito, vá fundo, trabalhe. A segunda coisa que eu observaria, não é, que eu acho assim de extrema importância, e os telespectadores vão nos desculpar, de alguma forma, o Em Pauta inovou. Inovou mesmo. Ou seja, sim, e não só os assuntos, eu diria dar uma tônica, tanto assim que muita gente da classe média, que não sintonizava a Canção Nova, agora sintoniza no Em Pauta. Claro. Muitos do clero sintonizam, muitos bispos sintonizam. Ou seja, trouxe a temática atual e você colocou muito bem, como sempre, dizendo, não, nós não estamos aqui para dar as respostas feitas, nós estamos aqui para dar um subsídio para que as pessoas se posicionem melhor diante das questões da atualidade.
Então, modéstia à parte, o Em Pauta é um programa que é importante, sem ser fundamentalista. Não é fundamentalista. As coisas são claras, são colocadas com honestidade, com pensamento livre e aberto. Claro. Agora, antes ainda de irmos para o nosso intervalo, mas essa questão que o professor dizia há pouco, Frei Moser, do ponto de vista cristão e, claro, aqui católico, dos meios de comunicação, porque hoje temos várias TVs católicas, você tem a CNBB, obviamente, pode ser uma espécie de órgão mediador, mas aí pode-se correr um certo risco de ter uma certa uniformidade, e aí se perde a riqueza da diversidade, porque cada TV católica, como é cada TV secular, a Globo tem uma característica que lhe é própria, o SBT mesma coisa, o Bandeirante e assim por diante. Falando dos canais abertos e os mais significativos, né? Mas dentro do âmbito cristão, você tem a Canção Nova, um jeito de ser, de falar, de comunicar, Rede Vida outra. Então, se você, de repente, meio quiser botar isso tudo num padrão só, pode ficar complicado. A humanidade é burra. Exato. Agora, veja uma coisa que é importante. No caso das editoras católicas, não é? A gente, vamos dizer, tentou, assim, juntar forças, mas nós percebemos que os carismas são diferentes e complementares e enriquecedores. Paulo é Paulo, claro. Né? Loyola é Loyola, editora Vozes é editora Vozes, né? Ou seja, isso não empobrece, isso enriquece, mostra múltiplas fisionomias de uma mesma evangelização, processo evangelizador. E eu acho que isso também vale para os meios de comunicação, no sentido genérico da palavra. Né? Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí, porque, eita, tem muita coisa boa para a gente partilhar nessa noite, tá certo? Então, rápido intervalo e já estaremos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando sobre a influência dos meios de comunicação, né, da mídia como um todo, sobre a família e a sociedade. Vamos entrar ainda nesta questão. Rápido intervalo.